Fala, debuggers, tudo bem com vocês? Então, como eu prometi, essa aqui é a parte 2 dos primeiros passos com Java. Se você não assistiu a parte um, eu vou deixar um card por aqui e clica para você ser redirecionado. E para você que já assistiu a parte um, fique aqui e logo após a vinheta nós teremos a continuação, beleza? Valeu, galera! E agora vamos tentar falar um pouquinho sobre os métodos, tá bom? Vamos voltar lá na classe pessoa. Eu vou apagar esses caras aqui e vou declarar algumas coisas mais reais para uma pessoa, tá? Então, uma pessoa, ela tem idade, que é um int, certo? Podemos usar como um int. Nós poderíamos até utilizar o short, ou na verdade até o byte, né? É difícil alguém passar de 128, 127 anos. Mas vamos usar o int, tá? Vamos deixar como int. Vamos utilizar altura, legal falar sobre altura aqui. Vamos declarar um float para altura. Tá? Então, essas variáveis são características do objeto, no caso aqui, pessoa. Então, toda pessoa tem idade, toda pessoa tem altura, toda pessoa tem cor dos olhos, toda pessoa tem peso. Então, são características do objeto. Então, elas são declaradas como variáveis. Tá? E o que são os métodos dentro de um objeto? Os métodos são ações que aquele objeto pode tomar. Então, pessoa pode andar, pode falar, pode comer, pode correr. Então, nós temos diversas, tudo que for ação naquele objeto, nós declaramos como variáveis, tá bom? Nesse caso aqui, nós podemos usar um exemplo legal, que é declarar uma das ações que é informar idade. Então, as pessoas podem informar a idade. Isso é uma ação do objeto, pessoa, tá bom? Como que declara um método? Um método, você precisa declarar o tipo de retorno dele, tá? Eu vou colocar aqui um public, mas como eu falei anteriormente, nós vamos detalhar isso melhor, tá bom? Então não se preocupem com isso agora. Nós precisamos informar o tipo do retorno desse método, tá bom? Qual é o tipo do retorno desse método? Nós estamos aprendendo os tipos primitivos. Então nós precisamos declarar um desses tipos aqui, tá? Como nós vamos informar a idade, então vamos retornar um int, certo? Já que a idade é int, nós vamos retornar um int. E aí nós colocamos aqui o nome do nosso método, que é o nome da ação, que é informar idade. Precisamos abrir e fechar parênteses, tá? E o escopo, eu vou falar um pouquinho sobre escopo nas próximas aulas. Nós precisamos, para declarar esse escopo, nós precisamos abrir e fechar chaves, tá? Igual a classe, beleza? Como ele vai ter um retorno, então nós estamos retornando um int, nós precisamos declarar isso para o Java, que esse método precisa de um retorno. E nós usamos uma palavra reservada no Java chamada return, tá bom? E o que nós vamos retornar? Idade. Como nós estamos encerrando aqui a instrução, colocamos um ponto e vírgula. Então, galera, esse é o método, tá? Se nós quisermos fazer com que ele informe a altura, é a mesma coisa, tá bom? Vamos copiar aqui, poupar tempo. Qual a diferença, tá? Ele está reclamando aqui, galera, porque nós temos dois métodos iguais. Isso não pode acontecer no Java, tá? Então vamos retornar a altura. A altura sabemos que é um float, então já vamos colocar um float aqui. E informar altura. Aqui agora nós precisamos mudar isso, porque agora ele não vai mais retornar isso. Vamos retornar altura, certo? E está finalizado, tá bom? Uma outra característica que uma pessoa pode fazer é andar, tá bom? Só que andar
Nesse caso aqui, ele não tem um tipo de retorno. Nós só queremos que ele ande. Ele não vai, beleza, estou andando, entendeu? Ele vai andar e nós vamos perceber que ele está andando. Para esses tipos que não têm retorno, muda um pouco. É parecido o método, da criação do método, mas muda um detalhe, tá bom? Então aqui nós não vamos declarar um int, não vamos declarar um tipo, nós vamos colocar void, tá bom? O que é um void? É vazio. Tá? Todo método em Java ele retorna, só que o void ele retorna vazio. Tá? E você não consegue recuperar esse valor, tá bom? Vazio não existe. Então vamos colocar aqui andar, tá bom? E aqui nós podemos tirar. Aqui eu vou colocar só uma instrução para ele imprimir na tela, tá? Então eu vou colocar um system out print ln. Vamos colocar aqui pessoa andando, tá bom? Só para nós sabermos que o método foi chamado, tá bom? Então beleza, galera. Acho que isso aqui finaliza o que são métodos, como que eles são declarados e como ele funciona, tá? E agora nós vamos fazer a chamada desses métodos, tá bom? Para isso, nós vamos lá na outra classe, na classe main, e vamos fazer essa chamada por lá. Só que essa chamada já vamos atribuir uma outra coisa lá do nosso tópico, tá? Então vamos colocar aqui que nós falamos sobre métodos. E agora nós vamos falar sobre as instâncias, tá? O que é instâncias, tá bom? Então, para isso, vamos voltar aqui. Vamos voltar na nossa classe main, tá? Galera, eu vou apagar aqui, tá bom? Se vocês quiserem aí, vocês podem deixar, mas eu vou apagar aqui que eu acho que é melhor para ficar mais claro. Depois eu volto e eu vou deixar esse cara lá. Vamos lá. Para declarar para eu poder usar aquele objeto, eu preciso criar uma instância desse objeto, tá? Eu preciso falar, ó, por favor, Java, separe na memória um espaço para esse objeto. E aí você começa a utilizar esse objeto. Então a criação de objeto passa por uma instância, tá? Então primeiro nós precisamos declarar a variável. E nós vamos sair um pouquinho disso aqui e vai ficando mais claro com o passar do tempo, tá bom? E declarar variável, nós já aprendemos. Nós temos que informar o tipo e o nome da variável. Só que aqui não é um tipo primitivo, tá bom? Então nós vamos declarar uma variável do tipo pessoa, tá? Qual vai ser o nome da variável? Pessoa, tá? E agora nós vamos atribuir um valor. Porém, a atribuição de valores não primitivos é diferente, tá? Nós precisamos criar uma instância dela. Nós precisamos criar uma instância para essa variável, tá? E como que se faz isso? Nós precisamos usar uma palavra reservada chamada new, tá? Que new pessoa, novo objeto, tá? E aí nós passamos new pessoa, ponto e vírgula. Eu vou explicar mais para frente por que desses parênteses aqui, tá? Porque aqui nós entramos num outro tópico que será abordado, que são os construtores. Mas isso aqui fica para as próximas aulas, tá bom? Agora, galera, nós conseguimos utilizar já esse objeto. Então vamos passar aqui, ó, pessoa, idade. Vamos colocar a minha idade aqui, 39 anos. Pessoa, altura. Vocês viram que quando eu coloco o ponto aqui, ele já mostra o que tem lá na classe, tá? Então, ó, já está aparecendo aqui informar a idade, altura, andar. Então, vamos atribuir primeiro aqui a altura. Isso aqui eu estou usando a, as variáveis, tá bom? Estou declarando o valor na variável. Por que deu erro aqui? Se vocês se lembram, nós precisamos informar para o Java que é um float, tá? Esse valor que eu estou passando, porque senão ele acha que é um double. Então, colocamos um F aqui, tá bom? Com isso, nós já conseguimos fazer a chamada daqueles métodos, tá? Como que eu vou fazer a chamada desses métodos?
pessoa, ponto, informar idade, tá bom? Lembra que nós colocamos lá que esse método, se eu executar aqui agora, vamos lá, não acontece nada, não retornou nada. Por quê? Porque nós não utilizamos o retorno desse método, tá? Então nós precisamos utilizar o retorno desse método. Lembra que ele retorna um tipo aqui, que é o tipo int? Então vamos colocar aqui, ó, idade retornada, tá? Vamos fazer a mesma coisa para retornar a altura. Só que aqui, claro, não vai ser mais um int, vai ser um float. E agora nós conseguimos imprimir isso, tá? Para imprimir, vamos utilizar o system out.println. E vamos usar aqui para retornar a altura também. Tá? Vamos executar aqui. Então, galera, tá retornando aqui já certinho, tá vendo? 39 e altura 1,86. Beleza? Faltou o método andar, correto? Para o andar, nós colocamos já lá o System Out Println, então nós não precisamos colocar isso aqui, porque ele mesmo já vai fazer isso, já que ele não tem um tipo de retorno. Então vamos colocar andar. Vamos executar novamente. Ele vai limpar aqui e executar novamente. Tá? Então, idade 39, altura 1,86, pessoa andando. Então funcionou, galera. Isso aqui já está executando, já criamos o nosso objeto, fizemos uma referência a ele com uma instância, né, que é esse new pessoa, atribuímos valores ao objeto e conseguimos fazer a chamada dos métodos, tá bom? Um detalhe aqui, um plus, é que nós não precisamos fazer isso aqui, tá? Aqui quando nós fazemos, nós estamos ocupando espaço na memória, certo? Porque nós estamos declarando uma variável do tipo int. Então, o que nós podemos fazer aqui? Ao invés de nós colocarmos esse retorno aqui, nós podemos colocar a chamada desses métodos aqui direto. Ó. Já que ela tem um retorno, vai dar na mesma, tá bom? Então podemos apagar e fazer a chamada novamente. O resultado será exatamente o mesmo, tá bom? Para a aula de hoje é isso, tá? Conseguimos passar por todos os tópicos, deu para entender um pouquinho e eu vou detalhar mais coisas nas próximas aulas, tá? Então, galera, é isso, tá bom? Por favor, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever, tocar no sininho, por favor. Deem aquela fortalecida aí pro canal, beleza? E na próxima aula nós voltamos com mais conteúdo para vocês aí, uma sequência legal, tá bom? Com novos tópicos, beleza? Valeu, galera, obrigado.